Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, dessa vez minha carinha bonita está aqui, né? Mas antes de mais nada, deixa eu só dar uma configurada rápida aqui. Show. Quero começar dizendo que foi uma belíssima operação na Wild e ainda está sendo, tá? Nós falamos dela, ela estava mais ou menos aqui, não foi? Thursday. Não, eu fiz o vídeo na quarta, Wednesday, estava aqui, ó. Então nós tivemos uma pancadaça pra cima, certo? De até o momento 40%, né? 35%, 40%. Então foi bem interessante essa operação, tá? E eu realmente vi, na verdade, ela ainda continua sendo uma operação que, se você quiser, né, transformar em position trade, errado você não está. Claro, existe o risco de você ainda ver um pouquinho ela, né, dar uma diminuída antes de continuar subindo. Nós, como compramos aqui, eu não tenho muito precedente de vender agora. Eu gosto de segurar um pouco mais. Na verdade, a gente está comprado desde aqui, né? Então a gente está muito bem nela. Mas se você comprou no vídeo que eu falei e quiser executar alguma coisa agora, fica à vontade, tá? O gráfico tá muito bonito. No semanal, ele ainda tem espaço para subir muito. Ele tem espaço para subir demais, até porque o primeiro volume, ó, primeiro candle, após a formação de um suporte, rompeu a média. Então isso demonstra que existe uma probabilidade até que boa de continuar subindo, certo? Mas se você fez uma operação de swing trade comprando aqui, você não está errado em vender aqui. Agora, se você fez uma operação de position trade comprando aqui ou aqui, eu diria para você aguardar mais um pouquinho. De qualquer forma, foi uma belíssima operação que nós conseguimos captar aí, certo? Então, eu tô carregando mais um pouco, né? Eu gosto da Wild e ficou bem bonito aqui. Então, mais uma boa operação que a gente conseguiu fazer juntos, né? Seguindo para o Bitcoin, o que eu tinha dito para vocês? Exatamente, que ele subiria, poderia tocar na linha. Olha só que ele tocou exatamente na linha que a gente marcou, tá? A gente marcou essa linha aqui, que foi o topo anterior, e ele deu um toque exatamente lá. Eu disse para vocês que não teria força para romper em um primeiro toque, mas olha que interessante. Quando o gráfico caiu, ele não caiu para continuar caindo, pelo menos não agora. Ele veio buscar exatamente a região dos 50.500. Então existe uma chance real do gráfico, pelo menos por alguns momentos, consolidar uma zona de suporte em 50 mil. Se você descer para os 15 minutos, você já viu um fundo duplo se formando aqui. Claro, está cedo ainda, é feio para a gente fazer qualquer afirmação. 15 minutos é um sinal graficamente fraco. Seria interessante uma continuidade de alta, a gente ainda não pode afirmar nada, mas são evidências que começam a se formar, né? O 2 horas buscou a base do Super Trend, tocou lá. Então, se fechar os próximos 40 minutos com o engolfo aqui, pode dar uma oportunidade interessante buscando de novo a região dos 53 mil, certo? Olhando de uma forma geral, o diário está bem feio no quesito gráfico, porque ó, tá bem esticado, volumes cortando a média, então a gente tem aqui sinais bem críticos de uma alta possível. Só que o semanal ainda deixa um espacinho para a gente dar mais uma subida. Eu acho que essa subida pode ser ainda um reteste aqui em cima, e aí sim. Por que eu digo isso? Porque quando há a formação desse tipo de candle aqui, o mais comum é o público geral fazer o quê? Botar a sua ordem de venda aqui ou aqui e o stop acima. Não é comum? Você não faz isso? Eu sei que você faz, não adianta fugir, eu sei que você faz. E aí o que acontece? O mercado sabe disso. Então, ele ensaia um candle de queda, capta todas essas ordens aqui de short, traz todas elas até um lucro médio e taca para cima, e aí ele estopa todo mundo aqui. Quando ele estopa todo mundo aqui, o que você pensa? Quer dizer, você não, porque você me segue, você é um cara inteligentíssimo, sabe como é que, né, se opera gráfico. Inclusive o que eu tô falando aqui, eu ensinei no meu livro, tá? O que acontece aqui? Tu tomou o stop aqui quando o gráfico volta a subir. Aí o que tu faz? Rompeu para cima, aí ele deixa um candlezinho vermelho tocando aqui perto dessa máxima. Aí o que você pensa? Opa, topo,
fundo ascendente. Então agora é alta infinita. Vambora. Aí tu entra comprado aqui. Aí o gráfico dá mais um toque aqui, deixa um topo duplo e entra uma pancadona de venda. Não é isso que acontece? É isso que acontece. Eu sei que é. Porque eu já fui muito vítima disso. Até eu parar e entender por que eu sempre tomava stop em situações como essa, foi onde eu tive que entender. Aqui é um belo exemplo, olha que bonito. Gráfico lindo, de bonito, coisa maravilhosa. Deixou um candle de reversão depois de um cenáriozinho de alta. Aí o que os caras fizeram? Bota um short aqui. Aí o candle seguinte ativou o short. O outro candle estopou o short. E aí sim o gráfico caiu. É assim que funcionam operações gráficas. Lembra do que eu já cansei de falar, isso também é coisa que eu falei no livro. Quando você opera contra corretoras, você opera contra gente, tem bilhões e bilhões em capital. Esses caras todos estão contra você, eles querem o seu dinheiro. Então você precisa ser mais inteligente do que eles. Como é que você é mais inteligente do que eles? Indo na mesma direção que eles. Então quando você vê uma estrutura como essa, qual que é o inteligente? O que eu ensinei para vocês? Espera 1, 2, 3. Vender na mínima desse candle não retira o risco, mas diminui consideravelmente. Por mais que você entre mais tarde. Então seu stop vai ficar maior. Aí é um risco que você vai ter que dosar em relação à mão que você está colocando na sua operação. Mas o gain tem uma probabilidade muito maior do que você entrar propriamente na formação do candle de reversão, certo? Então, se eu estou olhando para operações vendidas agora, eu vou estar olhando a partir do momento que estopar isso aqui, buscar esse topo anterior e aí sim deixar um segundo candle de reversão aqui. Aí pode ser que eu queira pensar em operações vendidas, né? Mas até o momento não. Até o momento eu estou segurando minhas operações porque eu acho que a gente ainda pode colocar um pouquinho mais para funcionar, certo? Então o que nós temos no Bitcoin a princípio é isso. Tentou consolidar um suporte em 50 mil e eu acho que se manter a alta do 15 minutos, se pegar um rompimento legal de 51.200 aqui, fechar um super trend positivo, a gente pode fazer um segundo reteste aqui. E se retestar aqui, vai dar um wayzinho aqui em cima, só para dar uma estopada em todo mundo. E aí sim a gente pensa, né, na formação de um topo duplo, a possibilidade de entrar vendido. Até o momento não é algo que nós pensamos em fazer, pelo contrário, tá bonito demais. Deixa eu dar uma olhada aqui no 4 horas. 4 horas registrou o que pode ser um reteste de topo, ele confirma esse reteste de topo, inclusive está deixando um cenário aqui bem interessante. Para o próximo candle vir para cima não custa muito, sendo bem sincero. Claro, se você já vendeu, não precisa sair vendendo, estopando tudo só porque eu falei, mas eu acho que é interessante você dar uma encurtada no seu stop, pelo menos no 4 horas, para que você não se coloque numa posição mais complicada, certo? Descendo aqui para link rapidinho, continua ainda sem gatilho de entrada pra gente. O link está extremamente esticado, tô falando dela porque vocês estão perguntando bastante. E a link, como é que é a pata? Não dá. Infelizmente aqui é no máximo em 17 se descer o suficiente para consolidar suporte. Se não, esquece, link totalmente. Ethereum então muito menos. Olha como é que o Ethereum buscou a nossa zona de compra e depois explodiu para cima. Quantos por cento até agora? Desde a zona que a gente marcou, quase 30%. Tá bom, foi muito bom. E por que eu tô falando isso? Por que eu dei uma passeada nessas criptos aqui agora? Porque, gente, a gente está tendo uma das altas mais cleans dos últimos tempos, né? Os analistas quânticos, aquela galerinha que, né, gosta de analisar dados on-chain, ó, eles registram o menor uso de alavancagem que existe. E qual é a diferença? A alavancagem é o dinheiro que não existe. Quando você bota seus $100 lá, mas alavanca em 100x, todo aquele montante que está sendo usado para operar é um empréstimo da corretora, que você vai ter que pagar depois, ou você vai ser liquidado, vai perder seus $100. A gente sabe como é que funciona essas coisas. Só que não é um dinheiro real. Entendeu? É uma margem para que você consiga ganhar uma quantia muito superior a que você realmente ganharia em 2, 3% de alta do ativo. Show? Show. E aí o que acontece? Quando existe um excesso de dados on-chain, o excesso de alavancagem, significa que existe muita hype.
né? Vai subir, então todo mundo entra em 100x porque vai subir, ou vai cair, todo mundo entra em 100x porque vai cair. Quando isso não existe no gráfico, significa que o gráfico está saudável. Ele está sem um dinheiro irrisório, sem um dinheiro imaginário, tendo atuação sobre ele, ou pelo menos com uma porcentagem bem menor. Isso significa que os traders estão aumentando as suas posições em spot. Por quê? Quando o pensamento do mercado, né, que eu entro em fundamentalismo. Eu gosto sempre de unir o fundamentalismo ao gráfico, porque você precisa ter o entendimento dos dois. Eu também falo direto isso no livro. Então, quando você tem um gráfico subindo sem uma atuação de derivativos tão forte assim, significa que ele está saudável. Por quê? Porque os derivativos são liquidez rápida. Você bota lá para tirar daqui no final do dia. Entendeu? Tem gente que opera com, sei lá, 500 mil dólares, mas ele vai colocar 500 mil dólares numa operação para daqui a 3, 4, 5 horas estar tirando. Essa é a ideia dos derivativos, ser uma operação rápida. A B3 movimenta milhões por dia lá nos seus contratos de futuros, mas é coisa que, entendeu? É pouco tempo. Até porque as taxas são muito altas para você manter uma operação de 500 mil dólares durante um mês, uma semana. Então não é interessante para o cara que opera isso manter isso por muito tempo. Só que quando ele está subindo com pouca alavancagem, significa que tem muito mais dinheiro real entrando no ativo. E isso é bom. Isso é bom porque é uma alta saudável. Por isso que eu estou defendendo, eu estou segurando a bandeira, dizendo que a probabilidade dessa cunha aqui romper agora é minúscula. Para mim, a gente vai romper quando estiver só lá perto do topo histórico. Eu não acho que a gente vai romper o topo histórico sem formar um novo suporte. Não acho. Acho, inclusive, vou cravar aqui uma loucura, que vai rolar um salpico e fuga. O que é salpico e fuga? É um tipo de gráfico que ele tem uma formação única. Ele pode ser um gráfico de como o nosso cunha, ele pode ser um triângulo ascendente, ou ele pode ser um triângulo descendente. Mas qual é a ideia do salpico e fuga? Ele vem, forma suporte, resistência, suporte, resistência. Quando chega perto da hora de romper, ele rompe para o lado errado, passeia um pouco e aí sim ele entrega. A gente chama de salpico e fuga porque ele rompe para o lado errado, que todo mundo está esperando, pega uma liquidez superior e aí sim ele vai para o lado certo, né? Nos outros tipos de candles isso também acontece. Ele vem formando topo, fundo, ele rompe para baixo e depois dá ele para cima. Mesma coisa aqui. Vem aqui bonitinho, aí rompe para baixo e dá ele para cima. O nome disso é salpico e fuga, né? Um evento que acontece quando há o rompimento para um lado errado e, né, bagunça o gráfico todo mundo entra errado. E aí, como é que a gente evita isso? A gente evita isso operando certo. Como é que se opera certo? Se você sabe a formação de uma cunha, o que você vai fazer? Você vai operar na perda do primeiro suporte abaixo da cunha. Pronto. Por mais que ele rompa para cima, show, eu só vou vender aqui. É isso, é assim que se opera. Mesma coisa o triângulo lá, né? Como é que você vai operar? Tá aqui bonitinho, pá, formou o suporte, rompeu para baixo. Eu só vou comprar no rompimento da resistência. Rompeu a resistência, eu compro. Só que justamente esses eventos, quem é bem refém deles é a galerinha que é desesperada. Você está aqui no meu canal, você não é um desesperado, você é um cara muito inteligente e sabe que eventos como esse podem acontecer. E eu acredito que vai acontecer sim, porque perto do topo histórico do Bitcoin, tu imagina o quanto vai ter de baleia, corretora e gente safada querendo ganhar dinheiro em cima de gente com FOMO, que é aquele medo de estar de fora. Cara, Bitcoin tá no topo histórico, tá maluco? Se romper 69 mil, vai a 120 amanhã. Imagina tudo que a YouTube é falando isso. Tudo que a gente que aprendeu o que era Bitcoin ontem falando sobre isso. Vai ter muito, vai ter demais. E aí justamente esse povo que vai ser captado por corretoras, por grandes baleias, por gente mal intencionada, que vai vender esse sonho, vai deixar o gráfico romper para daí tal. Eu acho que num primeiro momento a gente não rompe esse topo histórico. Claro, pra gente não muda nada, a gente só vai ter que segurar um pouco mais a emoção, que é ver o gráfico buscando 65 mil e ter que ver depois ele dar uma descida até ali talvez 50, 55. Mas não esqueça, compramos lá em 25, dá nada, respira, segue o fluxo que vai continuar subindo. Isso
é a evidência maior. Bitcoin tem alvos lá em 100 mil dólares até o ano que vem e até acima, certo? Então, ciclicamente falando, temos tudo para chegar lá, beleza? Mas eu acho interessante deixar esses casos em evidência, certo? Como eu disse, Link não está interessante para a gente comprar. A Wild agora torna-se mais interessante a venda do que a compra, pelo menos no que tange às nossas operações de swing trade. Então eu pisaria muito fofo mesmo nisso aqui, tá bom? Acho que é basicamente o que a gente tem para conversar agora. Nossa querida Polygon fez um rompimento interessante do canal que ela tava. Isso aqui pra gente pode deixar uma barra vermelha ignorada. Então para onde que eu tô olhando agora? Eu tô olhando para a máxima disso aqui. Porque se no candle de amanhã ele vier romper na máxima, eu vou deixar um stop aqui na mínima e vou ter um alvo primeiro próximo à região dos $1,10. Rompi $1,10, a gente faz mais um cálculo para cima. Mas eu acho que a princípio $1,10 é um alvo interessante, uma operação bobinha para a gente fazer. Com risco até baixo, 15%, mas bem interessante. Eu acho que vale a pena. Claro, como eu disse, tudo depende de confirmar isso aqui como uma barra vermelha ignorada, porque houve um rompimento. Só que esse rompimento foi para quê? Para captar a galera que quis vender aqui. Deixa eu apagar tudo para ficar mais fácil. Essa alta foi para quê? Para liquidar a galera que comprou aqui ou para de fato continuar alta? Como a gente não tem como ter essa resposta agora, a gente espera romper a máxima. A gente não vai comprar num reteste, porque retestes podem sim ser falsos rompimentos. Aqui pode ser um falso rompimento e amanhã a gente volta para dentro do canal. Acontece muito o tempo inteiro, em qualquer gráfico, em qualquer tempo. Então acho que não tem como a gente afobar, principalmente agora, certo? A partir de semana que vem, a gente vai começar a estudar algumas novas criptos que eu tô tentando incorporar na carteira. Tô dando uma olhadinha com muita calma, certo? Trazendo para vocês, assim como eu trouxe a Wild, que para mim é uma das minhas maiores apostas, e a Injective, inclusive a Injective tá perto de uma boa possibilidade de compra aqui, tá? Porque ela estabeleceu um suporte próximo à região dos $31 e tá nesse momento em 34. Vale lembrar que o máximo que ela buscou agora foi 45 duas vezes, certo? Não deixou muito bonito aqui o estocástico, mas o Bitcoin continuando com uma lenga-lenga aqui, de repente ela busca. Se ela buscar essa região, é interessante para compra, tá? Link, como eu já disse, não é, então é o que nós temos agora. E aí eu vou trazer para vocês mais algumas semana que vem, né? Tô tentando ver direitinho, tô tentando terminar os estudos que eu tenho nelas, para que eu traga algo, obviamente, consistente. Já cansei de falar, eu não trabalho com criptos aqui. Compra essa cripto aqui porque ela vai ser a próxima 5.000x que você vai fazer. Não, eu compro coisas que são rentáveis, inteligentes e tem uma história. Então, talvez você não faça 1000% nessa cripto, mas você vai ter a tranquilidade de saber que você investiu em algo sólido, em algo bom. É isso que eu me cobro diariamente, tá? Vou deixar essa notícia aqui para vocês lerem, obviamente, porque é interessante você ver que a alta do Bitcoin tá muito boa, tá muito saudável. Perdão. Dando uma olhada no nosso Bitcoin Wisdom, tem bastante ordem a partir do rompimento. E olha que interessante, essas ordens de 53 mil casam muito com o que a gente falou da eventualidade de um rompimento com reteste e continua caindo. Olha que interessante. Então, evidência clara de que o que eu falei não é abobrinha, não é doideira. É uma coisa que pode de fato ocorrer, sim. Né? Um eventual rompimento dessa zona dos 52.500, já o gráfico um pouco mais acima, busca 53, um pouco mais acima e dali. Começa uma debandada gráfica. Por quê? Porque já vai ter estopado todo mundo que entrou vendido aqui. Certo? Então, nesse momento é o que a gente está olhando. Vamos torcer que isso ocorra dessa forma, que é mais uma boa leitura nossa e mais dinheiro no nosso bolso. Certo? Então, é isso. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like. Manda também esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém também. E para você fazer o que eu faço, para você aprender comigo, para você entender o gráfico do jeito que eu falo, cara, do jeito que eu
tento ensinar aqui todos os finais de semana, o link tá aí na descrição. Você entra lá, adquire o livro, olha nas últimas páginas que você vai achar o acesso pro nosso canal, né, onde tem muitos vídeos, tem 20 e poucos vídeos lá, onde eu te ensino tintim por tintim o que você tem que fazer para poder usar toda essa metodologia e ganhar dinheiro com ela, tá? Então não tem desenrolo, é do beabá mesmo, é para quem entende, para quem não entende, tem conteúdo legal lá. E no mais é isso. Valeu, muitíssimo obrigado. A gente se vê amanhã no fechamento semanal. Falou!